Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. A sua vida, a sua família, que as bênçãos do Senhor jorrem aí. Ixi, isso eu oro, hein? Eu peço. Eu quero o nosso povo por cabeça, andando em lugares altos, cavalgando nos altos da terra. Porque assim, não, eu falo isso para os bispos, pastores, para o corpo ministerial sempre. Se uma pessoa entra no Ministério Mudança de Vida, se ela passa a beber desse espírito, então ela tem que andar em lugares altos. Essa é a minha visão, é o espírito que está em mim, é o que queima aqui. Eu não aceito derrota. Se você está aqui, você tem que ter vitória. Sua vida tem que avançar. Você está aqui? Você bebe dessa fonte? Então, a fonte é boa. A água é boa. Então, tem que mudar. Tem que acontecer. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela divide. E tudo pode passar. Mas a palavra de Deus não passa. Se está escrito, tem que acontecer. Então, se nós estamos caminhando com base na palavra, construindo em cima da palavra, como Jesus falou, fundamentando a nossa vida na palavra, não tem porquê as coisas não fluírem. Não. Flui e o normal é sempre fluir. E dificuldades, impedimentos, situações, claro, a gente sabe que isso faz parte da vida. Né? A palavra fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então eu vou focar no quê? Eu decidi, eu posso escolher, eu já sei, ponto. Sei que tem problema, que tem desafio todo dia. Então o que eu vou fazer? O que o Senhor mandou Josué fazer. Seja forte, anima-te e coragem. Jesus falou, ânimo, tem de bom ânimo. Então eu tenho que me manter animada e significa forte, significa não ser controlada pelas as minhas emoções. Porque as situações acontecem. E elas querem mexer com as nossas emoções. Algo não deu certo, é normal um sentimento de frustração, de chateação, né? E um desânimo. E desânimo é um espírito. Já começar a pairar. Ele está querendo pousar na nossa vida. Não, não vai fazer ninho aqui. Porque o diabo ele quer fazer ninho na nossa cabeça. E uma coisa é sobrevoar, outra coisa, igual as aves de rapina foram lá e começaram a sobrevoar o sacrifício que Abraão fez. O que ele fez? Ele as enxotou. Então ele pode começar a sobrevoar, ele pode chegar e tal, mas eu não vou deixar baixar. Não vai assumir o controle da minha vida. Nós estamos aqui para dominar, para governar. Nós já fomos abençoados e recebemos esse poder. Muito cedo na minha vida, eu tomei a decisão de focar que Deus me livra de todas. Que o Senhor, assim, em meio ao caos, Ele me dá graça para poder vencer
e em todas as coisas, sejam elas assim, tem uma lista lá, Paulo fez, de tudo que a gente pode passar na vida. E está lá, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Então, eu não vou deixar as minhas emoções me derrubarem. O justo viverá da fé. Eu vou continuar crendo. Crendo contra tudo. Como foi no início do nosso propósito, tocando o chofar. Tocando o chofar. Porque quando você toca o chofar, você está anunciando a vitória que já foi conquistada. E quando que eles fizeram isso? Foi inclusive com a orientação de Deus. O Senhor entregou, disse, eu já entreguei Jericó. A cidade, o rei e seus homens de guerra. E quando o Senhor falou isso, ele já deu a direção, mas vocês vão todo dia dar uma volta. É conquista de território. E vão tocar o chofar. E é tão impressionante, né? Porque Jericó era uma muralha impenetrável. Tanto que eu pedi para que todos anotassem no propósito. Nós vamos romper e vamos entrar e conquistar muralhas impenetráveis. E você não pode esquecer disso. E o espírito foi esse. Comece a tocar o chofar. Então, a Bíblia fala que Jericó estava totalmente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. E ali tinha algumas das piores pessoas do mundo. Desumanas, mas sacrificavam seus próprios filhos, queimavam seus deuses. E aquele era o maior desafio de Israel até então. E o Senhor disse, eu já entreguei. Eu já entreguei. Jericó, o rei e seus homens de guerra. Quer dizer, a vitória é completa. Agora, vai dar a volta. E toca o chofar. E foram, levando a arca. E a arca representava a presença de Deus. E foram. E eu fico imaginando que no primeiro dia os caras deram gargalhadas. No segundo dia, riram, mas não eram. Né? Não deram gargalhadas. Riram. No terceiro dia já estavam meio que é isso? No quarto ninguém ria mais. No quinto, para mim, já estavam ali encafifados. Ai. O que esse povo vai fazer? O que está pensando? Anunciando vitória. Esse negócio... Imagina a pressão espiritual, porque havia um governo dentro de Jericó, e agora tinha um outro governo andando ao redor da Jericó. Um outro governo. E o que o Senhor falou? Aqui, ó. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. Ninguém conseguirá resisti-los. Ele disse. E o que o Senhor estava falando? De conquista de território. Quando vocês pisarem, vocês vão conquistar aquele território. E no sétimo dia, o Senhor mandou dar 7 voltas. E tocando o chofar. Quando terminou, no sétimo dia, a 7ª volta, a orientação foi chofar e o grito de guerra. Dá aquele grito. Mas, na verdade, não era de guerra, era de vitória, né? Era o grito da fé, era o grito da vitória. E quando eles tocaram o chofar e gritaram, mas gritaram, a terra tremeu.
Porque até aquele dia, Jericó era uma muralha impenetrável até Josué chegar. Até aquele dia, os moradores de Jericó se consideravam imbatíveis, os poderosos. Eles tinham a arrogância, né, de viverem naquela fortaleza impenetrável. Até Josué chegar. Porque uma coisa, ela pode ser muito poderosa, né? Intransponível, impossível, até um homem de Deus chegar, até uma mulher de Deus chegar. Até um homem ou uma mulher de Deus chegar. Aí a coisa muda de figura. E aquilo que eles nunca imaginaram aconteceu naquele dia. As muralhas foram rachando e foram caindo. Elas ruíram de uma forma inexplicável. Então, não foi Josué. Foi Deus. Deus fez aquela muralha impenetrável ruir. Foi Deus. Josué creu e agiu a fé. Ele não achava que ele podia vencer. Ele já tinha certeza da vitória. Porque ele confiava. Ele confiou totalmente na palavra do Senhor. Eu já entreguei. É isso que muda. Quando eu chego aqui e falo, eleve o seu nível de confiança. Confie em Deus, bendito aquele que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Esse vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não tem medo de crise. A folha fica verde o ano inteiro, frutifica no tempo certo. Prospera. O Salmo 1 também fala. Aquele que medita na palavra dia e noite. Ele é como essa árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas. Tudo que faz prospera. Leia o Salmo 1. Vá ler mais uma vez a promessa para nós, para esse ano. José é uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera junto à fonte. Que cresce e seus ramos passam o muro. Pode ser o muro que for. Né? A resistência que for. Você tem que crer. Tem ataque? Tem. Tem. Arqueiros atacaram José, mas ele permaneceu com o braço esticado. A maior bênção foi para ele. Ele se tornou príncipe entre os seus irmãos. E viveu todas as bênçãos de tudo quanto é lado. Em todas as áreas, não faltou nada. Bênçãos dos altos céus, das profundezas. Bênçãos das antigas colinas. Bênçãos do seio e do ventre. Quer dizer, bênção familiar. Fazer mais do que os seus antepassados tinham feito. Bênçãos e bênçãos. Bênçãos sobre bênçãos. Essa foi a promessa, a maior promessa que nós já recebemos num ano. O maior portal que nós já tivemos. E eu vi logo, ainda na primeira semana, antes que antecedeu o propósito, eu podia perceber a apatia, ou a maneira como o diabo estava trabalhando. Eu ainda, na quarta-feira, né, na terça, eu estava numa guerra que quando chegou na quarta-feira eu estava rouca. Porque eu podia perceber o diabo enrolando nas pessoas. E elas não estavam vendo o tamanho do portal para roubá-las. E na quarta o Senhor me deu a palavra de Pitom.
né, o espírito de Pitom. Como é que chegou Pitom na vida de Paulo e Silas? Elogiando. E sempre no momento em que eles passavam para ir para a oração. E se Paulo não tivesse o discernimento, aquilo era a distração. Porque Pitom é a falsificação do ministério profético. É algo que parece que é de Deus, mas não é. É uma distração. É algo que chega, né, para convencer você que não precisa, está tudo bem, não precisa de orar, não. Vocês são servos do Deus Altíssimo, estão pregando a salvação do Deus vivo. Está tudo bem com vocês. Chegamos num território e olha como o diabo recebeu aquele novo governo. Né? Não foi com briga, foi com elogios. E se a gente não tomar cuidado, Pitom nos enrola. E você nem percebe. Não precisa disso não, tá tudo bem. Você já fez tanto. Você merece. Tá tudo bem. Não precisa orar, não precisa buscar, não precisa jejuar. Não precisa disso tudo. Vocês são servos do Deus Altíssimo, não tem que orar não, vocês já oraram tanto. Mas quando Paulo se virou e repreendeu, aí a oposição veio. Porque aquele governo que estava ali pôde perceber a chegada de um outro governo. E um governo mais forte. Que Paulo e Silas representavam. O governo do céu, do reino. E como é que eles foram recebidos? Foi com briga, não foi com oposição. Foi com uma sutileza. E Pitom vai enrolando devagarzinho até que a pessoa não tenha mais ar espiritual, mais força. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Não, quantas vezes eu vi a pessoa ser levada por Pitom. Ser levada, porque ela chega com cara que é de Deus, que está tudo bem. Não, estou tão abençoada. Ai, está tudo bem. Não. Com elogios. Não foi com briga. Mas vai ver quando Paulo expulsou. Aí ele mostrou, né? Deu as caras. Porque ele estava ali. E achou que ia poder enganar um homem de Deus. Mas ele tinha discernimento. Por isso nós precisamos de discernimento. Porque se você não tiver, o diabo tem várias maneiras. Ele se disfaz até de anjo de luz. Ele vai fazer qualquer coisa para poder levar você. Enganar você. Entendeu? Então, nós não podemos cair nessas ciladas. E cilada na Bíblia é método, nos métodos. O diabo tem vários métodos para levar uma pessoa. Vários. E nós precisamos permanecer firmes, constantes, firmes na fé, focados, buscar discernimento, visão. Então Josué não foi lá com, quem sabe, não, ele tinha certeza, já foi entregue. Tanto que cada toque de chofar era anunciando, essa é uma vitória já vencida, já conquistada, já é nossa. Ocupe. Em nome de Jesus. Muralhas impenetráveis vão ruir. Nós precisamos crer e não nos render a nada, mas avançar com coragem e assim, sem temer absolutamente nada. Quando eu leio aqui, então Asa
clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu, para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. Olha como Asa orou. Não tem ninguém como o Senhor para proteger, para defender, para ajudar os fracos, aqueles que são considerados fracos, fraquinhos, não têm força. Né? Ah, olha aí, o que esses hebreus estão fazendo? Eles não podem entrar aqui nunca. Estão tocando o chofar, anunciando vitória. Como é que eles vão entrar? Mas não tem ninguém como Deus para ajudar aqueles que são vistos como insignificantes, pequenos, os fracos contra os poderosos. E aqui, ó, e Asa diz assim, ó, não deixe o homem prevalecer contra ti. Quer dizer, dar aquela vitória era mostrar para o inimigo que Deus não perde guerras, e ele não perde mesmo. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Era um exército tão poderoso, de 1 milhão. Fico pensando naqueles etíopes, meu Deus, grandões. 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Assim, Asa tinha até um bom exército, mas longe, nem perto disso. E quando ele viu o etíope zerar, veio, mas veio com sangue nos olhos. Ele olhou, ele era o fraquinho, o incapaz. E ele falou com Deus, Senhor, ele foi a Deus. Senhor, não há ninguém como o Senhor que pode ajudar os fracos contra os poderosos. Não há. Não deixe o homem prevalecer contra ti. Porque se a gente perder e o Senhor é o nosso Deus, a derrota é do Senhor. Olha que coisa forte. Se Deus é o Senhor da minha vida, então, se eu perder, é Deus que está perdendo? Olha o que ele falou. Deus não perde guerras. É um general imbatível. Nunca perdeu uma guerra. Aqui, Senhor, não há ninguém como tu para julgar os fracos contra os poderosos. Então, ajuda-nos. Israel só perdeu quando a unção de conquista não estava lá, porque estava em desobediência. Quando a obediência falhava, que Israel perdia. Aqui o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. Foi uma vitória muito grande, foi o Senhor. Quem é que deu essa vitória para Asa, para Israel? Foi o Senhor. E você vai ver que Israel arrasou com os etíopes. Fugiram, conquistaram as cidades deles, se apossaram daquilo que era deles, pegaram, tomaram posse do despojo. Assim, foi uma vitória, sabe aquela vitória perfeita, completa, incrível e impossível? Mas a Bíblia não fala que foi Asa, fala foi o Senhor. O Senhor derrotou os etíopes. O Senhor derrotou Jericó. O Senhor lutou por Israel. Você vai encontrar muito isso. O Senhor lutou por Israel. E o Senhor luta pelo seu povo. Quem ajuda o fraco contra os poderosos é o Senhor. Não existe ninguém capaz de ajudar os fracos contra os poderosos como nosso Senhor. Conquiste o território, comece a ocupação, avance, conquiste fortalezas impenetráveis. Não tema nada. Vá, ocupe, toma posse do que é seu. Conquiste territórios, não tema, toque o chofar. Você pode ser considerado fraquinho,
Não tem ninguém como o Senhor. Ninguém. Ah, meu Deus. Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Deus está com você. Então, assim, simplesmente dependa de Deus, obedeça, mantenha Deus no lugar dele, que é no centro, a prioridade da sua vida. E não tema nada. Não recue. Avance. Ninguém vai conseguir resistir a você. Conquiste os territórios. Põe o pé lá. Toca o chofar. Deus está com você e não perde guerras. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida amada. O Senhor a ama, está com ela e dá direções claras. Se a obediência falha, tudo falha, mas se a obediência não falha, nada vai falhar. E não pode ser uma obediência parcial, tem que ser obediência mesmo. Obedecer o Senhor, depender do Senhor. Asa teve uma vitória, viveu algo estrondoso. Por quê? Porque recorreu ao Senhor e deixou claro que somente o Senhor, a ajuda do Senhor, é que ia fazer a diferença. Ele não tinha condições, mas o Senhor pode tudo. E que essa pessoa vá corajosamente, escondida no Senhor, dependendo do Senhor. Porque o Senhor luta as nossas guerras. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, eu consagro tudo, tomo posse de vitórias, de solução, de mudanças, de respostas, de muralhas ruindo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, que o Senhor prospere abundantemente cada um desses dizimistas e ofertantes fiéis. Ó Deus, levanta mais porque a gente precisa. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando com confiança, com confiança na sua palavra, porque eu não sei o que ela ouviu, o que ela está vendo. Mas ela tem que ficar com a sua palavra. Foi isso que Josué fez. Ele focou o Senhor, ficou com a sua palavra. Foi isso que Asa fez. Correu para o Senhor e dependeu do Senhor, porque não há ninguém como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos. Muito obrigada por tudo. Eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo algo grande aí. Que essa pessoa creia e se levante, vá e viva o sobrenatural. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico. Onde vou estar domingo às 9, com o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2021, com muita alegria. Isso em todos os nossos templos. Hoje, na reunião do Deus que Sara, o clamor dos meus projetos para 2021, ano das bênçãos de José, sábado também, enfim, você sabe, a gente não para, né, gente? E é de glória em glória. E sempre rompendo com toda a resistência. Deus é com a gente. Confie e assim, não foca problema inimigo, foca Deus, foca a palavra. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.